Boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos à casa de Francisco de Assis e que a paz de Jesus esteja conosco. Então, inicialmente, gostaríamos de ler uma mensagem do livro Minuto de Sabedoria que diz assim: aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo o que tem recebido da vontade divina. Seja grato ao Criador e Pai que lhe dá tantos desejos de felicidade. E procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos os que o cercam. A alegria é a saúde da alma, é otimismo, é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe a alegria em torno de si. Então, essa mensagem aqui vem falar da gratidão, de sermos gratos, né, às coisas da vida. E um dos maiores benefícios quando nós passamos a fazer parte de um trabalho, por exemplo, de assistência, de visita às famílias carentes, como a Casa de Francisco tem, em que ela assiste 35 famílias, né? É que quando nós visitamos essas pessoas, muitas vezes elas carecem até do necessário. Muitas vezes não têm condições, né, de pagar até uma conta de luz, uma conta de água, muitas vezes não tem condições de ter um alimento da forma que precisava, da medicação para o seu familiar doente. E mesmo nas maiores necessidades e dificuldades, nós vemos essas pessoas alegres, otimistas, com fé em Deus. E não tem como nós não fazermos uma reflexão, né, ao convivermos com essas pessoas, vendo a dificuldade que elas estão passando e mesmo assim estão otimistas, alegres, com fé em Deus. Não tem como nós refletirmos a seguinte forma: eu não tenho problemas. Na verdade, né, nós muitas vezes nos queixamos da nossa vida, mas quando nós nos dirigimos para a dor do nosso próximo, nós saímos daquele nosso círculo, né, familiar, do meio onde nos trabalha, e vemos uma outra realidade, né, a realidade de outras pessoas que estão passando por sérias dificuldades. Nós acabamos refletindo que nós somos ricos, principalmente, né, uma das maiores riquezas, que é a saúde. Podemos nos locomover, podemos andar, ir para onde quisermos, podemos trabalhar, conviver com as pessoas, enquanto muitas vezes as pessoas que nós visitamos, acamados, passam 24 horas da sua vida num leito, muitas vezes, né, de dores, de sofrimentos. Então essa mensagem vem falar que nós temos que adquirir a gratidão. Em nossas orações, é muito comum nós pedirmos a Deus aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós almejamos, nossos objetivos, mas que possamos também lembrar de agradecer. Então, dessa forma, nós gostaríamos de convidar a todos para levar o pensamento a Deus, para fazermos nossa prece. Então, assim, procurando aquietar a nossa mente, o nosso coração, deixando de lado nossos problemas, tudo aquilo que nos preocupa, que nos entristece, para que assim possamos nos conectarmos mais profundamente com Deus, Jesus e os mentores espirituais dessa casa, para que dessa forma eles possam nos auxiliar tudo aquilo que temos necessidade, recebendo as suas boas energias através do passe, em que nos trará consolação, paz, esperança e nos fortalecerá para as lutas da nossa vida. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os mentores espirituais também possam auxiliar e amparar o palestrante dessa noite. E lembremos, nos momentos de dificuldade, de problemas e sofrimentos, será sempre em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Pois Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Obrigado, Jesus. Que assim seja. E
Também gostaríamos, como última lembrete, sábado agora teremos a feijoada beneficente da Casa de Francisco. Ela será feita na Associação Maçônica Vigilantes do Oeste, na Rua 8 de Maio, número 393, Jardim Maria Luísa. O horário será das 11h30 até as 15 horas, 3 horas da tarde. Então ali temos, para quem quiser consumir no local, temos o valor por pessoa, R$70, ou para levar, R$70 também, que serve 2 pessoas. E todos os recursos adquiridos também, com essa feijoada beneficente, será convertida para as famílias que a Casa de Francisco assiste. E hoje nós temos a grata satisfação de recebermos como palestrante Michael Campos, que vai falar sobre Jesus, caminho, verdade e vida. Michael, por favor. Boa noite a todos. Conforme já falado um pouquinho na abertura, o tema dessa noite então é justamente essa frase. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E a gente vai então, sob a ótica da doutrina espírita, tentar ver o que podemos aproveitar, o que a gente pode interpretar, entender acerca disso que ele fala, que é tão importante para a gente, ao longo dessa nossa passagem aqui pela Terra, nessa nossa trajetória em busca da nossa evolução, que é o nosso propósito aqui. Então, considerando então os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, essa frase ela pode ser entendida como o quê? A revelação do caminho que nós precisamos seguir para alcançar o nosso objetivo, que é a nossa evolução espiritual. A verdade é uma verdade que vai nos libertar, como exploraremos mais a seguir. E a vida é a vida plena que nós teremos ao encontrarmos a nossa evolução. A nossa vida é muito além da nossa vida material, da nossa vida aqui na Terra. Então, a gente vai poder compreender também, ao estudar a doutrina espírita, interpretar essa frase sob a ótica da doutrina espírita, quando ele fala da vida, é a vida muito além da vida material, a vida muito além da vida aqui na Terra. Antes de explorarmos um pouquinho mais, eu sempre gosto de lembrar a nossa proposta aqui na Terra. Todos nós estamos aqui com o propósito de evoluir, e isso a doutrina espírita nos deixa muito claro, nos fala muito bem isso. E a Terra, ela é o local adequado que nós temos para isso nesse momento, E essa evolução, a gente pode interpretar isso de várias formas, associando a nossa necessidade de evolução à Terra, Quando nós enxergamos a Terra como um hospital de almas, nós percebemos que somos enfermos aqui neste hospital. Então nós percebemos o aspecto da evolução de curar de doenças, não doenças do corpo físico, doenças das chagas que nos prendem à matéria. Então, a Terra é um hospital de almas. Nós somos enfermos aqui buscando a cura do orgulho, do egoísmo, de tudo isso que aqui nos prende. Além disso, a Terra é também um presídio. E nós somos espíritos, Nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos hoje usando essa vestimenta, que nos prende aqui. Então, o que nós encontramos num presídio? Pessoas com débitos buscando reparar os seus erros. E ao longo da nossa trajetória, nós fomos acumulando erros e acertos e estamos hoje, então, presos à matéria aqui na Terra. Com que proposta? Proposta de reparar erros, de semear um futuro mais próspero, uma proposta no sentido de nos reabilitarmos, enquanto espíritos que somos. Então a Terra é um hospital, nós somos enfermos aqui, buscando a cura. A Terra é um presídio, nós estamos aqui presos, buscando reparar erros, semear um futuro mais próspero. Muito além disso tudo, a Terra é um abençoado campo de trabalho e de aprendizado. Nós somos alunos matriculados nessa escola maravilhosa, aprendendo diariamente. E nós somos também trabalhadores. Estamos aqui trabalhando, aprendendo, nos curando, reparando erros,
Tudo isso vai ao encontro do quê? Da nossa proposta de evolução. Tudo isso vai nos auxiliar nessa nossa proposta de evolução. Proposta de evolução que nós já sabemos que está de acordo com o quê? A pluralidade das existências, a reencarnação. Obviamente, somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, temos uma trajetória, nossas existências aqui na Terra, elas são interligadas entre si, erramos, acertamos, uma existência está ligada à outra, a gente vai assim corrigindo e evoluindo. E o caminho para essa nossa evolução, nós encontramos com Jesus. Então, quando ele fala do caminho, Jesus, ele é o modelo de perfeição moral que nós temos e o guia para a nossa jornada evolutiva. Jesus veio indicar, então, o caminho que precisamos seguir para a nossa evolução. E este caminho, ele tem que estar de acordo, em harmonia com o quê? Com as leis divinas. Nós não vamos evoluir se estivermos seguindo um caminho contrário às leis divinas. Quando Jesus fala sobre a verdade, dentre inúmeras interpretações que poderíamos ter, podemos dizer o quê? Que a verdade, ela pode ser entendida como a compreensão das leis divinas. Porque Jesus veio nos ensinar as leis divinas. À época, através de parábolas. Afinal de contas, semente lançada à terra fora de época não colhe bons frutos. A forma que nós poderíamos compreender aquela época era através de parábolas. Mas a verdade, portanto, é a compreensão das leis divinas que nos libertam da ignorância e nos conduzem à sabedoria. Quando ele fala da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é essa vida que vai muito além da vida aqui na Terra. Então, todas essas ideias fundamentais que nós aprendemos na doutrina espírita de pluralidade das existências, de imortalidade da alma, de conservarmos a nossa individualidade, tudo isso vai se encaixando perfeitamente nessa nossa proposta de evolução, nessa nossa proposta de seguir este caminho e compreendendo então que a vida vai muito além disso daqui. Quando seguimos o caminho com Jesus, compreendemos as leis divinas, mas vamos obviamente compreender que a nossa vida não se resume a isso aqui. E se queremos, então, algo melhor para o nosso amanhã, se queremos melhorar, seguir, então, essa caminhada, o roteiro infalível é seguir os ensinamentos do Mestre, seguir com Jesus. Essa frase, então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela orienta o quê? A busca pela nossa evolução, que passa pela nossa reforma íntima. Um detalhe muito importante que a gente... E acredito que todo mundo aqui vai perceber isso, quando a gente estuda a doutrina espírita, é a questão da nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Então a gente começa a perceber que nós somos responsáveis por aquilo que nos ocorre. Obviamente temos o amparo do alto, temos todo o auxílio necessário, mas nós precisamos então escolher seguir este caminho. Nós somos responsáveis nessa busca pela nossa reforma íntima, nessa busca pela nossa perfeição moral dentro das nossas limitações, é preciso o nosso esforço. É preciso escolher seguir este caminho. Então, em algum momento, cada um de nós aqui, seja por curiosidade, seja por um sofrimento que passou, cada um de nós aqui em algum momento começou a frequentar uma casa espírita, a estudar os ensinamentos do Cristo sob a ótica do Espiritismo, e assim a gente vai despertando para a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E cabe a cada um de nós aqui, em momento oportuno, escolher seguir este caminho. Nós temos o livre-arbítrio, sabemos que tudo aquilo que a gente faz tem consequências, então seguir este caminho hoje ou seguir este caminho numa existência futura é uma escolha nossa. Mas sabemos que as nossas escolhas, elas têm as suas consequências. E aí a gente lembra também que tudo acontece no seu momento, e que a justiça divina, ela jamais será uma justiça punitiva. Ela é uma justiça educativa. Jesus veio nos ensinar o caminho, e nós temos a oportunidade de seguir este caminho. No entanto, se nós escolhermos seguir outro caminho, nós teremos consequências, boas, mas a depender do caminho que a gente segue.
Mas essas consequências jamais devemos ver como punição. Afinal de contas, temos um Deus soberanamente bom e justo, que não fica feliz em ver o seu filho sofrer. As consequências dos nossos atos, que muitas vezes podem nos parecer desagradáveis, são consequências educativas. A justiça não é punitiva, ela é educativa. E o sofrimento, ele não tem um fim em si mesmo. A gente não sofre porque a gente precisa sofrer. O sofrimento, quando nos alcança, ele tem o propósito de nos impulsionar para o quê? Para o caminho que nos conduzirá à evolução. Então, são algumas ideias fundamentais que a doutrina espírita nos traz que nós precisamos absorver para que tudo possa fazer sentido. Não existe uma justiça punitiva. É uma justiça educativa. O sofrimento é uma forma de nos impulsionar. E aí a gente fala do caminho, da evolução, da proposta de cada vez mais nos aproximarmos de Deus. E logo a primeira questão da obra O Livro dos Espíritos, ela vem falar sobre o que é Deus. Vamos entender um pouquinho o que é Deus, ou tentar entender dentro das nossas limitações. Em seguida falaremos mais sobre Jesus e todo o legado que ele nos deixou aqui de amor, né, nos ensinando, nos impulsionando aí no nosso progresso. A primeira pergunta, então, como dissemos, que é Deus? A resposta nós sabemos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, sendo bem francos, isso não nos esclarece muito. Por quê? Nós temos uma capacidade limitada de compreender. Sabemos que Deus é a causa de tudo, uma inteligência suprema. Mas a gente ainda tem muitas vezes aquela necessidade de personificá-lo, né? De vê-lo como um ser humano, porque é assim que a gente consegue talvez interpretar ou compreender, mas está tudo certo, porque logo em seguida, na questão número 10, a pergunta é a seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ora, meus irmãos, hoje não. Não. A resposta é não. Falta-lhe para isso o sentido. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, criador de tudo, é a causa de tudo. Toda bondade, toda justiça, isso aí, né, não há dúvidas. Mas a gente ainda tem essa dificuldade de compreender a sua natureza íntima, em virtude do quê? Do nosso momento evolutivo. Quem sabe se a gente resolver seguir aquele caminho, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, quanto mais a gente avança nesse caminho, mais chegaremos perto de uma compreensão melhor. E é isso que a questão número 11 do Livro dos Espíritos vem trazer para a gente. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Ora, hoje a gente tem que se contentar com essa explicação que ainda não conseguimos absorver tão bem. E um dia a gente vai conseguir compreender melhor? Vamos. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, essa matéria que nos prende à Terra, essa matéria que é o meio que nós temos hoje de evolução através das dores, dos sofrimentos, do nosso trabalho. Afinal de contas, ninguém segue o Evangelho sem transpirar, precisamos trabalhar. Mas quando não mais estivermos obscurecidos pela matéria, poderemos compreender melhor. Quando, portanto, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Jesus veio ensinar o caminho da nossa evolução e quanto mais perto de Deus estivermos, melhor o compreenderemos. E Jesus, a questão 625, traz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aqui nós falaremos um pouquinho mais de Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Ora, nós temos Jesus então como caminho, verdade, vida, guia, modelo, o tipo mais perfeito, né? A perfeição moral que nós podemos aspirar. Nós podemos, seguindo este caminho, seguindo o Evangelho, nos aproximarmos do Mestre Jesus, que veio por amor, então, para nos trazer esses ensinamentos. E assim a gente vai seguindo a nossa trajetória, seguindo a nossa caminhada evolutiva. Outra passagem, né, que a gente escuta muito falar: eu não vim destruir a lei.
Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Peço licença para falar mais uma vez. A semente lançada à terra fora de época não colhe bons frutos. Os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, eles não podem se contradizer com ensinamentos anteriores de Moisés, por exemplo. Afinal de contas, as leis de Deus são imutáveis. E se Moisés veio também trazer os ensinamentos, não poderia Jesus, então, contradizê-los. Jesus veio apenas esclarecer de acordo com o momento. E veio buscar, então, um lado mais do amor, da caridade, da prática do bem. A respeito dessa vinda de Jesus, eu achei interessante a gente citar aqui uma breve explanação que está lá no livro A Caminho da Luz, né, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, que fala sobre essa vinda de Jesus. Né? Então, logo no iniciozinho do livro, lá a gente tem qual informação? Que existe uma comunidade de espíritos puros responsável, né, por diversos planetas. E essa comunidade ela teria se reunido ao redor da Terra por apenas 2 ocasiões. E uma dessas ocasiões foi justamente para tratar da vinda de Jesus para a Terra. E Jesus veio trazer, nessa ocasião, à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Esse foi o propósito da vinda de Jesus, trazer a lição imortal do evangelho de amor e de redenção. E quando ele diz que não veio destruir a lei, ele sinaliza, como já dissemos aqui, que a sua mensagem não podia fazer contradição com a revelação de Moisés, afinal de contas, a lei divina é imutável e as mensagens não poderiam então se contradizer. A providência divina ela traz para a Terra o encadeamento de revelações espirituais que se desdobram à medida que a humanidade vai adquirindo mais conhecimentos. Quanto mais a gente adquire conhecimento, maior a nossa capacidade de percepção, de compreensão, e assim vêm os ensinamentos. Jesus, portanto, trouxe um aspecto vinculado ao interior, ao amor, à prática do bem, a tudo isso. Essa foi a proposta. Jesus vier ensinar aos homens que a vida verdadeira não é a que transcreve aqui na Terra. É a vida que a gente vive no reino dos céus, enquanto espíritos que somos, que hoje estamos encarnados. E, além disso, viera ensinar o caminho que a este reino conduz. Veio nos ensinar que a verdadeira vida não é a que a gente vive aqui, e o caminho que a gente precisa seguir, o caminho que vai nos conduzir para essa vida verdadeira. Qual é o caminho? A prática do bem, amor, caridade, tudo aquilo, né, que o Evangelho do Cristo vem nos ensinar. Veio nos ensinar os meios, veio ensinar à humanidade os meios de se reconciliarem com Deus. Ora, meus irmãos, durante quanto tempo em existências pretéritas, e talvez até mesmo nessa existência, nós andamos em desacordo com as leis divinas? E às vezes ainda andamos, né? Então, o caminho, a proposta de Jesus é nos ensinar o caminho certo, nos reconciliarmos, ficarmos então em harmonia com as leis divinas, com o nosso Pai. Para isso se faz necessário amar, buscar dentro das nossas limitações a prática do bem sempre que possível, perdoar, dentre tantas outras condutas que nós já sabemos, né, que estão lá no Evangelho e que a gente deve buscar. E aí agora a gente faz um parêntese para falar um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus no perdão. Né? Porque dentro dessa proposta de ser o caminho que nos conduz à evolução, o caminho que faz com que a gente se reconcilie com as leis divinas, dentro dessa proposta de caminho, é muito importante a gente aprender a amar e perdoar. E Jesus deu um exemplo muito interessante sobre o perdão na história da mulher adúltera. Brevemente, nós vamos trazer aqui esse ensinamento. Essa história da mulher adúltera, narrada no Evangelho de João, é um episódio marcante que ressoa com ensinamentos sobre perdão e misericórdia, que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia, se a gente quer buscar a nossa evolução, se a gente quer seguir o Evangelho. E, além de tudo, traz uma reflexão também sobre a importância da reforma íntima.
Jesus, diante da acusação e do pedido para que a mulher fosse apedrejada conforme a lei mosaica, afinal de contas a lei de Moisés, lei judaica na época, previa a pena de morte por apedrejamento para o adultério. Ele demonstra compaixão e propõe um julgamento moral, instando aqueles que estavam livres de pecado a lançar a primeira pedra. E a gente já sabe qual foi o desfecho da história. Essa passagem, portanto, ela traz um convite à reflexão sobre a nossa conduta, sobre a necessidade de amar e perdoar, em vez de sair por aí julgando todo mundo. E quando a gente fala da necessidade de reflexão sobre a nossa conduta, para saber se a gente está amando, perdoando, como a gente pode, né? A gente sempre pode ir um pouquinho mais além, a gente vai lá para aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando a gente tem aquela reflexão sobre conheça-te a ti mesmo, né? Então esse é um convite também muito interessante para que possamos diariamente, sempre que possível, fazer essa reflexão e ver como está a nossa conduta aqui. No início aqui, né, foi falado que muitas vezes a gente pede muita coisa nas nossas orações. Às vezes a gente esquece de agradecer. E às vezes a gente nem faz essa reflexão, né, do que eu estou fazendo. Portanto, se queremos seguir o caminho, a gente não pode deixar a nossa vida no modo automático, que a gente vai levando sem nem perceber o que estamos fazendo. É preciso tomar o controle da nossa vida, saber como estão as nossas condutas. Aí a importância da reflexão, conheça-te a ti mesmo. Então a gente vai lá, a gente vê o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, o que podia fazer de melhor, se aproveitamos todas as oportunidades, se deixamos passar alguma oportunidade de fazer o bem. Quando nós começamos a fazer essa reflexão, nós vamos começar a nos policiar e buscar a melhora. Aí estaremos seguindo o caminho que nos conduz à evolução. E muito importante, uma outra frase que eu gosto muito, eu sempre cito do benfeitor André Luiz, que ele fala aqui: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Muitas vezes nós viemos até a casa espírita, estudamos. Um ambiente como esse aqui é maravilhoso, totalmente harmônico. Aqui a gente está, né? Um clima muito bom, todo mundo em paz, todo mundo tranquilo. E a gente está estudando o Evangelho. Só que ninguém segue o Evangelho sem transpirar, e quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. O Evangelho, ele não pode ficar só na teoria. O Evangelho, ele tem que ser vivenciado na prática. E quantas vezes nós temos oportunidades de praticar o Evangelho e deixamos passar? Quantas vezes a gente sai da casa espírita ou de qualquer outro lugar que a gente está em harmonia, e aí vem uma pessoa precisando de ajuda, seja qual for a ajuda, que seja um abraço, que seja 5 minutos de atenção. E como que a gente fala? Ah, não tenho tempo para isso, estou muito cansado, agora não, isso não é problema meu. Enfim, cada um acaba reagindo de uma forma. Muito importante lembrarmos também que aqui na Terra é um mundo de provas e expiações, todos nós temos as nossas dificuldades, algumas reflexos de erros, outras pedidos que fizemos quando lá estávamos para evoluirmos, mas qualquer que seja a situação, se uma pessoa em dificuldade chega até nós, é porque ela não chegou ali por acaso. Os benfeitores proporcionaram isso. E é porque de alguma forma a gente pode ajudar. A pessoa está em sofrimento. Bom, primeiro ponto. Se não formos nós a pessoa em sofrimento, que ótimo. É muito melhor poder ajudar do que precisar de ajuda. Então, se chega até nós uma pessoa em sofrimento, é porque de alguma forma os benfeitores colocaram ali e estão esperando o quê? Que o trabalhador que em tese está pronto, trabalhe. Então a gente tem que se dar conta das oportunidades diárias que temos de colocar em prática o Evangelho, porque só o estudo não nos conduzirá para a nossa evolução. Pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade enorme se a gente não colocar em prática. Isso levando em conta que somos aqueles que muitas vezes estamos em condições de ajudar. E se em algum momento precisarmos de ajuda, tudo certo, os benfeitores vão nos guiar até aquela pessoa que irá nos ajudar também. Jesus foi um educador de almas, que sempre enfatizou a necessidade do empenho de cada um de nós no sentido de se educar e de progredir. E com ele a gente aprende que a religião não é algo mágico a ser praticado no interior de templos. A religião é o que a gente vive no nosso dia a dia. Religião, conforme seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos,
Passou a ser, para aquele que entendeu as lições, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo, em todos os ambientes, em todo momento. Religião é aquilo que a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Religião é como que a gente está fora da nossa casa espírita. Como que está a nossa conduta em casa, no trabalho, no trânsito, no dia a dia. Se eu estou sendo um verdadeiro cristão ou não, é lá fora que eu tenho a oportunidade de mostrar. Porque aqui é muito fácil, aqui é um ambiente harmonioso, todo mundo num clima fraternal, fica muito fácil. Jesus veio nos ensinar isso. A educação religiosa que Jesus propicia ao homem leva-o a conscientizar-se que não será através de orações repetidas que estaremos agradando a Deus. Está lá no Evangelho de Mateus. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É óbvio, meus irmãos, que nós sabemos a importância da oração. Tudo é energia, o nosso pensamento é muito importante, a oração é imprescindível no nosso dia a dia. Mas a oração e o trabalho. A fé sem obras é uma fé morta. Então a gente precisa orar, manter essa sintonia, manter essa conexão, mas só as palavras não resolvem. Precisamos, cada um com as suas limitações, buscar, né, o trabalho. Então isso aqui está lá no Evangelho de Mateus. Ainda no Evangelho de Mateus, né, também a gente não vai agradar a Deus através de oferendas ou bajulações. Aí está lá no Evangelho de Mateus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Então, qual é a reflexão que nós podemos tirar disso aqui? De que adianta vivermos em harmonia aqui, se lá fora não somos boas pessoas, se lá fora não estamos fazendo o bem. Então, a religião é aquilo que a gente vive no dia a dia, em todos os lugares que nós estamos. No seu trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como caminho para Deus, conforme bem entendeu o apóstolo João, que registrou. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus ao qual não viu? Então, quando a gente fala, mas eu amo a Deus. Ora, todos nós aqui somos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? Somos obras da sua criação. Como eu posso amar a Deus sem amar uma obra de sua criação, sem respeitar o próximo, sem buscar a prática do bem dentro do possível, sem respeitar a natureza e tudo aquilo, né, que está aqui, que é a obra de sua criação. Então é isso, é colocar aqui no nosso dia a dia esses ensinamentos que aí sim vão nos conduzir para a nossa evolução. O Evangelho de Jesus, ele, dentre inúmeras definições, né, aqui uma definição bem informal, nós poderíamos dizer que ele é um roteiro infalível para uma felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, o Evangelho seria como um roteiro para uma felicidade vindoura. E outro ponto muito legal que a gente sempre comenta é que nessa proposta toda, nós temos que identificar de que forma nós estamos enxergando a nossa vida aqui na Terra. Né? Imaginemos que temos uma montanha à nossa frente e nós temos duas opções: ficar na base da montanha ou subir ao topo da montanha. Se eu fico na base dessa montanha, eu tenho uma visão extremamente limitada. É como se eu só visse essa existência aqui na Terra hoje. Minha visão fica limitada. No entanto, se eu estou caminhando com Jesus, ele nos mostra o caminho, eu subo ao alto da montanha. E a minha visão, então, ela vai muito além. Ela vai muito além dessa existência. A minha visão ali vai me permitir enxergar, por exemplo, que as dores, dificuldades, sofrimentos são propostas de evolução, vão passar e amanhã eu vou superar isso. Então, é preciso escolher caminhar com Jesus, seguir o caminho dele, assim subiremos ao alto da montanha. Vamos ver muito além. Não ficaremos com essa visão restrita à existência. Afinal de contas, se tivermos uma visão restrita, fica difícil compreender as dores. Fica difícil alimentar
né, essa esperança. Mas, se a gente compreende essas ideias fundamentais de pluralidade das existências, de imortalidade da alma, de conservar a nossa individualidade, tudo fica mais fácil. Subimos no alto da montanha, caminhando com Jesus, enxergamos a nossa vida muito além dessa existência aqui na Terra e compreenderemos melhor, então, a nossa proposta de evolução, dificuldades e tudo mais. Uma pergunta muito legal aqui, no livro Entender Conversando, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A pergunta é a seguinte: qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? E aí, qual é a importância? Qual é a resposta que o benfeitor nos dá? Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da vida física. Meus queridos irmãos, viveríamos aqui na Terra sem o sol? Não. A nossa constituição física não nos permitiria viver sem o sol. O benfeitor Emmanuel nos diz que o Evangelho é tão importante quanto o sol. O sol é para a vida física, o Evangelho é para a nossa vida enquanto espíritos. Adoramos quando o sol aparece, ficamos tristes quando o sol não aparece. E como a gente se comporta diante do Evangelho? Nós estamos dando a devida importância ao Evangelho? Fica também essa reflexão, porque se queremos seguir o caminho traçado pelo nosso mestre, é preciso dar a devida importância ao Evangelho. E para complementar, o Espírito Miramês, ele diz o seguinte, lá na obra Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre: ler o Evangelho superficialmente é o mesmo que comer um saboroso pedaço de bolo sem fome. A gente não vai aproveitar. Se a gente está sem fome, a gente não vai aproveitar o sabor de nada que a gente venha comer. Então, ler o Evangelho superficialmente é a mesma coisa. A gente não vai aproveitar, não vai internalizar aquilo ali. Por isso, tudo se encaixa. Conheça-te a ti mesmo, reflete, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, qual a importância que eu estou dando para o Evangelho, quanto tempo da minha vida eu estou tirando para isso. Faço toda essa reflexão, perceba a importância do Evangelho como o sol, perceba a importância de uma compreensão do Evangelho, e isso vai me conduzir para quê? Para a minha evolução, para ficar mais próximo de Deus, e lá na frente eu vou conseguir compreender o mistério da divindade. Tudo isso, agora a gente vai caminhar para algumas considerações aqui já para o encerramento da nossa palestra. Tudo isso nos faz ver a importância da necessidade de quê? De ter a presença de Jesus em nossas vidas sempre. É óbvio que Ele está disposto, as portas estão abertas. Cabe a cada um de nós escolher seguir este caminho ou não. Né? Quando a gente fala, né, os benfeitores estão sempre aqui nos auxiliando. Né? Mas a gente está ouvindo? Qual frequência a gente está sintonizado? A gente está na mesma frequência ou não está? Então a proposta é essa, é buscar este caminho para termos a presença do Mestre Jesus na nossa vida. Ele está disposto, cabe a nós fazermos a nossa parte. E agora vamos ver alguns dos benefícios que nós podemos ter com a presença de Jesus em nossas vidas. A presença de Jesus em nossas vidas tem a força de nos fazer mais pacientes e tolerantes para enfrentarmos os desafios e as barreiras naturais do nosso dia a dia. Ora, como eu não serei paciente e tolerante se eu tenho o Mestre ao meu lado? Se eu percebo que a vida não é só isso aqui, se eu percebo que eu preciso buscar harmonia com as leis divinas, se eu compreendo que a dor é uma proposta de evolução, então a presença de Jesus em nossa vida traz essa facilidade de buscarmos aí a paciência e a tolerância. A presença de Jesus ainda é capaz de ampliar a nossa visão ao ponto de enxergarmos dores e aflições alheias e de nos motivarmos a procurar recursos e mecanismos capazes de debelá-las. A caridade que foi falada aqui no início, do quanto é importante quando a gente pode, ajudar alguém. Então, a presença de Jesus em nossas vidas, a gente vai começar a buscar a proposta da caridade, caridade que vai muito além da questão material, independentemente de qualquer que seja indulgência, benevolência, o perdão. A gente vai sempre poder buscar a prática da caridade, a prática do bem, e a gente começa a dar menos importância para um probleminha muitas vezes pequeno que a gente tem, mas se a gente vive só naquele mundinho fechado, a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo.
Mas se a proposta de Jesus é a prática do bem e da caridade, quando nós aceitamos a presença dele em nossa vida, a gente vai se preocupar mais com o nosso irmão. A gente vai se preocupar mais em buscar, de alguma forma, ajudar aqueles que a gente pode ajudar. Incentiva o nascimento da fraternidade e, a partir de então, nossas ações, atitudes e comportamentos têm o tempero da sensibilidade do altruísmo, virtudes tão valiosas que nos ajudam na prosperidade. Então é isso. A presença de Jesus traz essa proposta de fraternidade, de sensibilidade, de caridade, enfim, a prática do bem como um todo. A presença de Jesus em nossas vidas tem o poder de afastar os tentáculos deletérios do egoísmo e do orgulho. Essas terríveis e devassadoras chagas da humanidade que separam os homens, proporcionam guerras e destroem a paz. Quanto mais a gente caminha com Jesus, quanto mais a gente segue esse caminho, quanto mais a gente tem Ele conosco em nossas vidas, maior é a possibilidade, vamos assim dizer, de irmos aos poucos nos libertando do orgulho e do egoísmo que tanto nos prendem aqui na Terra. Porque Ele nos ensina o contrário, nos ensina a caridade, a prática do bem. Né? Orgulho, ora, esse corpo aqui vai ficar. Todas as questões materiais que eu tenho vão ficar aqui. Né? Então, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente vê que o nosso corpo físico é extremamente importante para a nossa existência, mas a gente não vai levar. O que a gente vai levar são as nossas conquistas morais, são as virtudes que vamos conquistar caminhando com Jesus. A presença de Jesus, obviamente, ela traz as luzes da caridade, como nós já falamos. E ensina que somos criaturas imortais, a caminho da perfeição, e que essa perfeição será obtida através do quê? Dos nossos esforços. Então, Jesus nos ensina isso, que somos criaturas imortais, a caminho da evolução, da perfeição, e que a gente vai conquistando com os nossos esforços. Afinal de contas, a cada um conforme as suas obras. Por fim, a presença de Jesus em nossa vida será capaz de nos tirar da animalidade e abrir as portas para que adentremos a angelitude, pois que fora Ele mesmo quem afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, meus caros irmãos, para finalizarmos a nossa exposição, se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontramos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Que possamos aproveitar essa reflexão e escolher, então, desde já ou quanto antes, seguir o caminho que Jesus nos convida, por saber que este é o caminho que nos conduzirá à evolução. A prática do bem, a prática do amor, ela deve ser desinteressada. Nós não vamos fazer o bem por medo de um inferno punitivo. Nós sabemos que Deus não é punitivo e que esse inferno a gente não vai encontrar. Nós devemos buscar a prática do bem incessantemente por saber que isso nos faz bem, que esse é o caminho que nos conduz à evolução. Eu agradeço a todos pela atenção e vamos então agora fazer a nossa oração de encerramento. Pai amado, Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais que nos acompanham, nos incentivam e ajudam na nossa trajetória. Agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui neste mundo de provas e expiações, buscando reparar os erros do passado e semear um futuro mais próspero. Gratos, Pai, por esta noite que passamos em Teu nome reunidos, gratos pelas oportunidades diárias que temos de colocar em prática os ensinamentos do Cristo, de seguir a vida de acordo com as leis divinas, sabendo que este é o caminho para a nossa evolução.
Que cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, possamos receber o alimento espiritual que necessitamos, Pai. E, ao fim, possamos retornar aos nossos lares mais fortes, mais seguros e mais próximos de Ti. Que a Tua luz e o Teu amor nos acompanhem, amado Pai. Muito obrigado. Que assim seja.